Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. É que foi sair a Secretaria de Segurança. Em 1967. 28 de fevereiro de 67. Resolvido. Agora tá. Quem vai ficar em Brasília? Agora não tem mais conversa. Quem ficou, ficou. Quem foi, foi. Né? Não tem mais opção, desopção, aproveitamento, desaproveitamento, promoção, despromoção. Acabou. Agora é definitivo. Aí veio o Decreto-Lei 315, de 13 de março. De 67, praticamente 15 dias depois. Lula decreta, o presidente da República, tudo é o presidente da República, né? A Secretaria de Segurança Pública da Prefeitura do Distrito Federal, a que se refere o parágrafo único do artigo 15 da Lei 4483. O que era a Lei 4483? Não sei. A que reorganizou o Departamento Federal de Segurança Pública e botou a gente lá dentro. Lembra? Que foi a primeira vez que apareceu o CBDF? Ah, sim. É essa lei. Então, e esta lei dizia que no dia 31 de janeiro de 1966 seria criada a Secretaria de Segurança da Prefeitura e a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros seriam transferidos para a Secretaria de Segurança. Porque a Polícia Militar seria, a Polícia Civil é outro imbróglio, seria a própria Secretaria. Ela não teria mais Polícia Civil, ela seria Secretaria de Segurança Pública, com o chefe de polícia e os civis seriam a Secretaria de Segurança Pública. E nós estaríamos dentro da Secretaria de Segurança Pública, subordinados administrativamente ao prefeito, que é o que vai ser dito aqui. Então, ó, a Secretaria de Segurança Pública da Prefeitura do Distrito Federal, que se refere ao parágrafo tal, da lei tal, fica incluída na estrutura básica da administração do Distrito Federal, com atribuição sobre todos os assuntos. Agora, veja bem, olha só, eles só tinham, o pessoal da Revolução, os militares, só tinham preocupação com a Polícia Militar. Eles não tinham nenhuma preocupação conosco. Para eles, se a gente fosse, não fosse, se ficasse ou não ficasse, não fazia diferença nenhuma. O problema deles era a tropa armada. Era a tropa que poderia se sublevar, que poderia criar problema, porque eu falei que o Exército Brasileiro teve dificuldade na Revolução. Se não fosse a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Militar de São Paulo, não sei se a Revolução teria tido sucesso, não. Porque eles estavam bem desequipados naquela época. Então, eles queriam ter o controle da Polícia Militar. Eles não faziam questão de ter o controle do Corpo de Bombeiros. Se tivesse o controle do Corpo de Bombeiros, era tranquilo, né? Mas não precisava. Então, olha só. Estrutura básica com atribuição sobre os assuntos. Olha os assuntos. Atinentes ao policiamento de qualquer natureza. Segurança e administração de prisões da capital da República e das demais áreas que delimitam o Distrito Federal, bem como os referentes à engenharia de tráfego, registro e licenciamento de veículos e fiscalização de trânsito. Não tem uma palavra aqui que fale sobre bombeiro. A Secretaria de Segurança foi criada para polícia. Só que entre os órgãos da Secretaria de Segurança estava lá o Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Aí eles vão falar tudo sobre polícia. Olha o que vai aparecer de bombeiro aqui. Outra coisa, a estrutura e competência dos órgãos que entregam a Secretaria de Segurança Pública da Prefeitura do Distrito Federal, bem como as atribuições do seu pessoal, serão regulamentadas por ato do prefeito. O que eu falei que o prefeito fez? O prefeito? É. Ele
Um decreto? Baixou um decreto. Em vez dele fazer. Aqui está dizendo, né? A estrutura e competência dos órgãos será, bem como as atribuições do pessoal, serão regulamentadas por ato do prefeito, no prazo de 60 dias. O prefeito não sabia como fazer isso. Aí ele remeteu lá. Ele remeteu a tudo que já existia. Já existia. Vocês ficam do jeito, vocês vêm e ficam do jeito que está aí. Certo? Certo. Entendeu? Então, esse decreto 15 aqui, 315, complementou aquilo lá. Por isso que eu falei que tinha buraco, né? Tinha buraco. Eu não tinha falado sobre isso com vocês ainda. Então, o prefeito... Por que saiu o 515? Para dar execução a esta determinação legal do presidente da República. Só que isso aí o prefeito teria que fazer uma estrutura básica, teria que fazer uma lei de remuneração, e não tinha como eles fazerem isso. A aproveitou tudo do estado da Guanabara. Não tinha estrutura para fazer isso. E o regulamento do Exército. Pô, aproveitou tudo, tá certo? Passa a constituir o quadro de pessoal, passa a constituir o quadro de pessoal civil da Secretaria de Segurança, o que nas tabelas tal, expressamente se refere à extinta Polícia do Distrito Federal. Então, a polícia, que é a Polícia Civil do Distrito Federal, foi extinta. Foi extinta. Ela passou a ser a Secretaria de Segurança. E ficou isso durante muito tempo. Só foi ser mudado lá para quase nos anos 90, eu acho. Que a Polícia Civil passou a ser Polícia Civil com autonomia. Depois da Constituinte. Foi depois da Constituinte que a Polícia Civil apareceu na Constituição. Porque até lá não. Quando a gente chegar lá, eu vou falar nisso. Né? Então, a estrutura da Secretaria, a estrutura da Segurança Pública no Distrito Federal, nesses anos, a partir de 67, ficou Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar e Corpo Bombeiro Militar, subordinados administrativamente ao prefeito e operacionalmente ao chefe de polícia, que passou a ser secretário de polícia, com status de secretário. Que era da Polícia Civil? Era um coronel do Exército. Era um coronel do Exército? Coronel Jurandir Palma Cabral, que veio do Departamento Federal de Segurança Pública. Era tudo rolo, cara. Eu estou enfatizando isso para mostrar para vocês terem uma noção que era tudo rolo. Não tinha assim uma coisa certa. Porque o certo era a gente vir e ficar no Ministério da Justiça e tudo bem. Tudo isso foi engendrado para modificar uma situação que não tinha necessidade de ser mudada, por causa de preconceito. Porque as Forças Armadas, a gente volta, porque eu não falei com vocês sobre isso, a gente volta lá para o tempo do Império, quando os militares das Forças Armadas não nos aceitavam como militares. Nós lá em 1880. A gente voltou para 1880? Em 1880, nós começamos a virar militares, né? Porque até então era tudo civil, né? Menos os oficiais do Exército. E nos eventos, nos incêndios, onde o bombeiro atuava, os militares das Forças Armadas não aceitavam, que tinha tenente, mas era tenente civil, né? O capitão civil, a não ser os militares do Exército que estivessem presentes, que esses eram militares. Então, esse preconceito prevaleceu aqui, e nós voltamos àquela situação deles não nos aceitarem como militares. E principalmente o Corpo Bombeiro. A Polícia Militar ainda tinha um pouquinho, porque era Polícia Militar, estava escrito lá. Mas os bombeiros daquela época, com exceção do Rio de Janeiro, e agora nós, né, aqui em Brasília, agora que eu falo nessa época aí, de 1964 para diante, né, que foi da opção, né, era independente. Eram os dois. O resto, todos eram da Polícia Militar. Então, para quem estava fazendo isso aqui, que era o pessoal do DFSP, os militares que estavam lá, o Corpo Bombeiro não existia. Pô. E por isso que a gente teve que brigar muito. Toda vez que saía uma coisa, a gente tinha que ir lá para modificar. Para ir lá para modificar. Mas e o bombeiro? O bombeiro. Não, então vamos colocar. E isso é até hoje. Até hoje. Se você vai lá no Congresso, conversa com o pessoal que tem atuação lá no Congresso. Tudo que sai é para a Polícia Militar. Aí que lembra, mas tem um bombeiro também. Mas tem um bombeiro também.
Então a gente sofreu e ainda sofre de alguma maneira esse preconceito por causa disso, né? Por causa disso. Nos primeiros períodos que passamos a ter a associação, a AME Brasil, que reunia as polícias militares e os corpos de bombeiros, eles só falavam da polícia militar. Eu e o Major Anila que quebravam. Peraí, e o bombeiro? Porque eles tinham predominância, então eles só falavam na polícia militar, né? Não falavam no bombeiro. Então, tudo isso foi em função dessas questões todas. E a gente foi resolvendo uma a uma. Eu acho que o nosso mérito, né, eu quero chegar lá, foi esse. Foi não baixar a cabeça. Ótimo. Não, tem que botar o bombeiro. Não, o bombeiro tem que botar. Então ele entrou aqui, ó. Aí vem os efetivos da Polícia Militar. Aí vem o bombeiro. Os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, primeira vez que fala de bombeiro é aqui, tá vendo? Os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro serão fixados pelo Poder Legislativo. Poder Legislativo, Congresso Nacional, né? De 2 em 2 anos, que nunca foi, mediante mensagem do Poder Executivo e proposta do prefeito do Distrito Federal. Que eu me lembre, nem o prefeito propôs, nem o Executivo mandou para o Congresso. Porque a gente só foi ter o nosso quadro reorganizado lá para 1970, por aí, e reorganizado mesmo lá para 80. Foi quando a gente deu uma respirada, né? Então, era para ser de 2 em 2 anos. Aquela época, é preciso a gente falar isso, as leis eram de acordo com o mandante do momento. O coronel Herman foi preso por um decreto, por uma ordem ilegal. O general resolveu prender ele, prendeu, pronto. E ficou preso. Pô. Eu fui mandado para o Rio de Janeiro, não podia vir a Brasília, por ordem do militar, do DFSP. E pronto. Não podia vir a Brasília. Estava lá na Constituição brasileira o direito de ir e vir, né? Então, era realmente um regime arbitrário e totalitário. Era mesmo, né? Quando saiu a 4483, que foi a reorganização do Departamento Federal de Segurança Pública, nós fomos lá dentro. Na Polícia Civil, na Polícia do Distrito Federal, isso vocês lembram? Lá dentro, da Polícia do Distrito Federal. Porém, aqueles quadros que eu mostrei para vocês, que nós íamos ser comandante de não sei o quê, 8 comandantes, não sei o quê, nível superior, a gente conseguiu tirar. E ficou dito que seria feita a reorganização por um projeto de lei do Executivo. Esse projeto foi encaminhado. E nós conseguimos convencer um deputado, o deputado Magalhães Melo, de Pernambuco, da Bahia, a retornar a gente para o Ministério da Justiça. Tá certo? Então, nós fizemos na casa dele, nós fomos na casa dele e conseguimos isso, eu e o Tenente Matoto. Então, ele fez um substitutivo. E na hora, ele era da Arena, ele era da base do governo, e naquela época da Arena, quem não votasse com o governo estava caçado, né? Ele correu um risco grande ali, mas ele concordou com os nossos argumentos. Então, quando o projeto entrou no plenário, na mesa, passou nas comissões e tal, entrou no plenário, ele pediu, passou direto, né, nas comissões, ele pediu precedência sobre o original. E aí foi votado. E o substitutivo dele estava ganhando, nós estávamos com 180 a favor e 20 contra. E o quórum era de 205. Quando chegou que não tinha mais jeito, que nós íamos ganhar mesmo, né, o líder do governo, que era o Rui Santos, retirou a bancada. Aí o quórum caiu, acabou, não foi votado. Para nós, acabou sendo uma meia vitória, porque aquele projeto original lá, em que a gente estava naquela situação muito ruim, não prosperou. Retornou e voltou para a presidência da República. Mas eu fiquei muito bravo nesse dia, porque, puxa, por 5 votos a gente, né? Se bem que era bobagem, porque ia perder no Senado, né? Mas naquela época eu não tinha ainda maturidade suficiente, nem a visão para entender como é que funcionava aquilo. Eu estava muito no começo, né? Eu estava muito pouco tempo. E aí
nós saímos do Congresso e fomos lá para o Ministério da Justiça, porque o ministro tinha uma assessoria de PMs e bombeiros. Inclusive o Santana, vocês conhecem o Santana, né? Sei quem é. O Santana trabalhava lá no gabinete do ministro, ele veio até antes da gente para Brasília, né? E aí nós fomos lá. Era o Milton Campos, que era o ministro da Justiça. O Milton Campos era um grande jurista, era um, né, top. Tinha sido, inclusive, candidato a vice-presidente com o Jânio, e tinha perdido para o Jango. E ele era o ministro da Justiça do regime militar. E aí, na conversa, né, no gabinete com ele, eu falei assim, mas ministro, a gente relatando o que tinha acontecido, para ver se ele interferia de alguma maneira com o presidente, mas ministro, e os nossos direitos? Aí ele olhou assim para mim, bateu no meu braço, ele era um velhinho, bateu no meu braço. Meu filho, vocês são muito jovens. Nós estamos vivendo um período revolucionário, onde direitos não existem. Não diga que você tem direitos, diga que você tem aspirações. Eu entendi o recado, embora ainda fosse muito... Entendeu direitinho? Entendi o recado. Nunca mais eu falei que tinha direito em lugar nenhum. Porque direitos não existiam naquela época, entendeu? Então, esse episódio me condicionou a brigar, a lutar com um pouco mais de habilidade, sem impor, né? Porque no começo eu chegava, não, tá certo, porque era assim, tinha que ser assim, não é? Então eu fui aprendendo ao longo da caminhada a negociar, porque na política tudo é negociação, e vocês estão vendo isso aí claramente hoje. Então, esta criação da Secretaria de Segurança foi nesses moldes. E o Corpo de Bombeiros só entrou aqui neste artigo 6º aqui. Poder Executivo, proposta do prefeito. Né? Então, nós achamos que isso iria acontecer, mas foi mais uma que não aconteceu. Então, se você pensar, quantas coisas que eu já falei aqui que eram para acontecer e não aconteceram. Então, isso foi desanimando o pessoal. Porque uma coisa é você chegar com esperança. Não, vai dar tudo certo. Aí começa menos disso, menos aquilo. Não, agora você não é mais isso, agora você vai ser aquilo. Agora, entendeu? Aí, um dos fatores que influenciaram muito na volta foi exatamente esse. Porque chegou-se à conclusão que não ia conseguir nada. Que a gente ia ficar lá no Cerrado comendo jaguatirica lá, sei lá, comendo naquele fogão de lenha lá, né? Que graças a Deus a gente conseguiu sair. Agora, aqui teve uma coisa importantíssima, nesse 315, que foi o artigo 8º, que lá na frente vocês vão ver o que aconteceu com ele depois, né? Que é outro que foi e voltou. Aplicam-se aos militares da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro do Distrito Federal as disposições da Lei 4328, de 30 de abril de 64, Código de Vencimentos dos Militares. O que era isso? Grana nós recebíamos pelo Código de Vencimento dos Militares. Então, o mesmo que o coronel do Exército ganhava, o mesmo que o da Marinha ganhava, o mesmo nós ganhávamos também. Não, porque era a mesma lei, a 4.328. Em tudo que couber. Agora vem uma questão que atrapalhou. E até que lei especial venha regular seus vencimentos, devendo ser consignado no orçamento da União e anexo próprio as dotações destinadas ao seu pagamento. Então, este decreto aqui condicionou que nós ficaríamos ganhando pelo CVM até que lei especial regulasse os nossos vencimentos, né? Tá? Os oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro ficam sujeitos ao foro militar. Aqui, realmente, a gente passou a ser julgado pela auditoria militar. E, na época, era a auditoria militar do Exército, da 11ª Região Militar, porque não tinha auditoria da Polícia Militar, que foi criada bem depois. Entendeu? Então, esse decreto aqui é que sacramentou a nossa vinda para a Prefeitura, né? Aqui não tinha mais dúvida. Nós éramos da Prefeitura, estávamos na Prefeitura
Mas não tinha muito problema, porque nós continuávamos ganhando do mesmo jeito e com a mesma legislação, entendeu? Então, por isso que eu falo que foi uma meia vitória, ou foi 2/3 de uma vitória, né? Porque as coisas mais importantes a gente conseguiu preservar. Nós só não preservamos o status, porque uma coisa é você ser militar da União e outra coisa é você ser militar do município. Nós passamos a ser militar do município, mas com o salário da União e com a legislação toda da União. A prefeitura não legislava nada para nós. Tudo era lá na União. Quem legislava para nós era o Senado. Entendeu? Uhum. Agora, o que eu quero enfatizar com vocês é que isso aqui não aconteceu por acaso, não. Foi muita luta. Foi muito... Porque senão, se a gente tivesse ficado quietinho, né? Não tivesse movimentado nada, não tivesse procurado pessoas que puderam nos ajudar, nós tínhamos ficado lá naquela situação de optante. No mesmo dia que saiu esta lei criando a prefeitura, saiu um outro decreto, 13 de março de 67. O que é esse? Reorganiza, aqui que vem a reorganização, reorganiza as polícias e os corpos bombeiros militares do Estado, território, Distrito Federal e da outras providências. Né? Aí reorganizou geral. E esta aqui foi que criou a IGPM. Esse decreto aqui... De 1967. De 1967. Foi que criou a IGPM. Mas só falava em polícia militar também. Falava aqui, reorganiza as polícias militares e os corpos bombeiros, mas só falava na polícia militar. Esse é o qual? Decreto 317. 17 de 13 de março de 1967. As polícias militares consideradas forças auxiliares, porque estava na Constituição, né? Você lembra, né? Uhum. De 46. Uhum. Reserva do Exército serão organizadas em conformidade ao decreto-lei. Aí vem tudo polícia militar, tudinho da polícia militar. Ó, tem uma palavra aqui de bombeiro aqui. As polícias militares serão estruturadas, não sei o quê, bababá. Aí vamos aqui. São os seguintes os postos. Por que isso aqui teve influência? São os seguintes os postos de graduações da escala hierárquica de polícia militar. Nada disso me interessava, mas isso aqui me interessou. Alunos da Escola de Formação de Oficiais da Polícia. Então, o decreto, lei 317 de 67, lembre-se que nós estamos em 67 e não tinha Escola de Formação de Oficiais do Corpo Bombeiro do Distrito Federal funcionando aqui em Brasília. Lembra? Uhum. E o Coronel Hermar estava na intenção de pegar os R2. Uhum. Então, eu mostrei para ele, não, aqui, ó, nós temos que ter Escola de Formação de Oficiais, porque lá atrás vai dizer que tudo que está aqui se aplica ao Corpo Bombeiro. E por que nós conseguimos isso? Porque o general que foi nomeado inspetor-geral das polícias militares era quase como um segundo pai meu, porque era pai do meu melhor amigo e eu brincava na casa dele e o filho dele brincava na minha casa, que era o general Lauro Alves Pinto, né? E eu fui falar com ele, mas general, e o bombeiro? Mas vem cá, o bombeiro não é da polícia? Aqui tá não, general, o bombeiro do Brasil não é da polícia, não. Ah, não? Você quer vir com a gente? Você quer ficar com a gente? Claro que eu quero, pô. Não, então vou botar vocês na lei. E aí botou no decreto, porque nós estávamos fora. Aí, mas para tanto, como o decreto era genérico, reorganiza as polícias militares do Brasil, os que não eram orgânicos, os que não eram independentes, que eram da Polícia Militar, não cabia entrar aqui, porque a Polícia Militar já estava entrando, né? Então eles tiveram que fazer outro arranjo. Tudo era arranjo, cara. Uhum. Tudo a gente tinha que fazer arranjo, né? Aí vem lá, competirá ao Poder Executivo, mediante proposta do Ministério da Guerra, que naquela época não era Ministério do Exército, era Ministério da Guerra, declarar a condição de militar e assim considerá-los reserva do Exército aos corpos de bombeiros dos estados, municípios e territórios. Então aqui abriu para que quem fosse independente tinha que comprovar que era militar. Foi onde que era CBDF, né? Era CBDF, mas ainda não saiu a palavra militar, não. Né? Não saiu, não. E depois saiu uma regulamentação da IGPM com as regras.
para ser independente, tinha que ter isso, tinha que ter os mesmos postos do Exército, tinha que ter hierarquia do Exército, tinha que ter instrução militar, tinha uma série de coisas. Mas a gente só entrou nessa lei aqui, da GPM, porque o general era meu amigo, porque senão a gente não tinha entrado. Também foi sorte. Que bom. Deus ajudou a gente, né? E aí a gente entrou aqui. Aos corpos de bombeiros militares, aplicar-se-ão as disposições contidas nesse decreto. Só aos corpos de bombeiros militares. Aqueles outros que eram orgânicos, não. Os orgânicos da polícia, não. Então, nesse primeiro momento aqui, só o Rio de Janeiro e Brasília é que se enquadravam aqui nessa... E nós tivemos que fazer um expediente encaminhado ao Ministério do Exército, pedindo a condição de militar, e que foi concedido, né? Eu não me lembro exatamente quando, mas foi concedido também, isso é relevante. O importante é que foi, né? E aí veio, vamos para 69. Teve uma opção de outras coisas aqui, né? 67, o comandante botou todo mundo aqui em Brasília, as casas começaram a ser entregues, né? Os bombeiros que tinham ficado aqui foram presos porque deixaram fugir os americanos. Então, mas a corporação foi reorganizada com a legislação que existia e veio toda para Brasília. O Coronel Armado trouxe todo mundo para Brasília. Nós recebemos 100 casas do Gama, 100 casas em Sobradinho, né? 2 prédios na Asa Sul, 2 prédios na Asa Norte, 2 prédios em Taguatinga e mais um prédio que estava ainda em condição, que foi o prédio dos oficiais, que é da 315, é onde nós fomos morar. Então, a partir do início de 67, abril mais ou menos de 67, começou a distribuição dessas casas, das casas e dos apartamentos. Eu, como era solteiro, não recebi casa nem apartamento, porque não deu para todo mundo, né? Eu falei que eu morava com mais 3? Falou. Falei, né? Isso eu falei. Então, os 3 eram casados e os 3 receberam um apartamento. E sobrei eu. Aí eu tive que arranjar mais 2 solteiros, que só tinham 2 mesmo, e alugar um outro apartamento, que foi lá na 409 Sul, né? E aí morar lá até sair o apartamento da 315, né? Que aí ia dar para mim, né? Como deu, né? Então foi assim, né? Foi assim. Mas foi tudo bem, tranquilo, né? E aí eu considerei, na minha concepção, que eu estava definitivamente em Brasília no dia 15 de abril de 1967, porque foi o dia que eu vim com o meu carro para Brasília. Porque até então meu carro ficava lá no Rio de Janeiro, né? Eu não trazia o carro para Brasília. Fusquinha. Eu vim no meu Fusquinha, aí eu falei, agora eu estou em Brasília. Marrom? Marrom. O Fusquinha marrom. Aí eu considerei, estou lá, né? Estou em Brasília, vou ficar em Brasília. Voltei rapidinho para o Rio de Janeiro, mas por uma questão muito familiar minha. Minha avó morreu, e aí eu tive que ir no enterro. Aí eu voltei de avião da FAB, mas logo em seguida minha avó morreu em junho, eu tinha vindo em abril, então fiquei pouco tempo aqui. Mas aí eu comecei a trabalhar efetivamente em Brasília, inclusive no Forte Apache, que eu não tinha muita ligação com o Forte Apache. Mas como já tinha o quartel do 1º GI, que agora eu não sei como é que se chama, que é o da Asa Sul, eu corria para fogo no quartel do 1º GI. Eu nunca tirei serviço no Forte Apache. Lá, hoje é o 15º. Por quê? O que o Coronel Armar fez? Quando ele trouxe toda a tropa para Brasília, aonde era aquela garagem, que eu cheguei a mostrar a fotografia para vocês, os carros foram lá para o 1º GI, né? Para o quartel ali da Asa Sul. Então esvaziou aquilo ali, ficou aquela área coberta, e aí ele transformou aquilo ali em salas e colocou toda a administração que ele trouxe para Brasília naquelas partes. Então as diretorias ficaram ali, né? O comandante o comandante daquele pessoal que estava em Brasília ficou ali, e teve um comandante do 1º GI, que foi primeiro o major o Almeida e depois o capitão Belardo, que foi o primeiro comandante. E os oficiais tiravam serviço lá.
os capitães, né? Que agora tudo era capitão, não tinha mais tenente, pô, era todo mundo capitão, né? Tinha só os aspirantes que tinham vindo da turma, que foi o Coronel Ricardo, na época era aspirante, o Farias, que já era o primeiro tenente, só, que não tinha sido promovido, né? Porque eles vieram depois para o Brasil.